bom dia para você nesta terça-feira, 26 de abril. Não peça licença, pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição você confere. Hoje a primeira parcela do 13º é para aposentados que recebem um salário mínimo e tem o NIS com final 2. Rússia alerta para risco real de terceira guerra mundial pela Ucrânia. E Elon Musk confirma a compra do Twitter e preocupa a Casa Branca. A Câmara dos Deputados pode votar hoje uma medida provisória do valor extra como complemento do Auxílio Brasil para até R$ 400 por família. Editada em dezembro de 2021, a MP dependia da aprovação da PEC dos precatórios pelo Congresso para que o valor extra pudesse ser pago em 2022. Com a promulgação da PEC, o benefício foi prorrogado por decreto de janeiro a dezembro deste ano. Para 2023, não há previsão de pagamento do benefício extraordinário junto com o recebido por meio do programa Auxílio Brasil. E a média está em torno de R$ 224. E pelo segundo ano seguido, os aposentados têm a chance de ajustar as contas, fazer compras ou guardar o dinheiro do 13º salário antecipado pelo governo. Nessa terça-feira, o pagamento é para quem recebe um salário mínimo e tem o NIS com final 2. Seu Aniceto é aposentado pelo INSS e ganha 3 salários mínimos por mês. E ele não vê a hora de conseguir pegar esse dinheirinho adiantado para poder pagar parte das dívidas. Preparado para pagar dívida, né? Banco, conta de luz, cartão de crédito. Como quase todos os brasileiros, né? Esse é o terceiro ano seguido que o INSS antecipa a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Normalmente esse benefício é pago em agosto e dezembro, mas por causa da pandemia, ele foi adiantado nos últimos 3 anos. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º salário vai injetar 56,7 bilhões de reais na economia. Mas para os especialistas, essa antecipação vai aquecer as vendas do comércio de uma maneira mais tímida. A segunda parcela está prevista para o dia 7 de junho. 31,6 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS têm direito ao benefício. Para o especialista, essa antecipação pode diminuir as vendas de fim de ano. Tudo isso vai ajudar muito mais a manter o consumo do que um crescimento do consumo, porque de outro lado a inflação está comendo a renda, fazendo com que o poder de compra do consumidor caia. Nós não vamos ter uma explosão de vendas, nós vamos ter uma sustentação do nível de vendas, não é nada extraordinário, mas é positivo. E nesse ponto de vista, o seu Aniceto concorda com o economista. É um dinheiro que o comércio conta com isso no final do ano. Aliás, não por acaso, você pega as vendas do varejo de Natal, nos anos em que teve antecipação de recursos de 13º salário do INSS, as vendas tiveram um desempenho fraco, tiveram um desempenho até negativo. Esse dinheirinho a mais que viria no final do ano pode fazer falta. Eu acho que esse adiantamento, o pessoal vai gastar antes, quando chegar no fim do ano ele não tem nada. Eu penso assim, entendeu? A situação não está nada fácil. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 62 dias. A Rússia informou que atingiu mais de 90 alvos militares na Ucrânia durante a madrugada desta terça-feira e matou ao menos 500 soldados ucranianos. O ministro da Defesa russo afirmou ainda que atingiu 2 depósitos de munição na região leste de Kharkiv e que dezenas de veículos blindados e outros equipamentos militares foram destruídos. A Ucrânia não se manifestou e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, está em Moscou para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Guterres já se encontrou com o ministro da Defesa russo, Sergei Lavrov, e após o encontro, Lavrov afirmou que os dois têm visões diferentes sobre a Ucrânia, mas que isso não impede que eles dialoguem. Multilateralismo e o papel da ONU estão entre as pautas da conversa. Já Guterres afirmou que a sua prioridade é minimizar o sofrimento humano. E olha só, nessa segunda-feira, a Rússia alertou para o risco de uma terceira guerra mundial depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado.
Em um contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou sobre o perigo real de uma terceira guerra mundial. O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado, afirmou Lavrov, citado pela agência Interfax. Desde o início da guerra, há mais de 2 meses, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede aos aliados ocidentais o envio de armamento mais pesado para fazer frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN, a aliança militar do Ocidente, se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Em relação ao conflito na Ucrânia, Lavrov se mostrou confiante de que tudo terminará certamente com a assinatura de um acordo. Ele disse que a Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, embora tenha acusado o presidente Zelensky de fingir negociar. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Bom dia, Ricardo. Você me ouve e me vê bem? Bom dia, Daniela. Ouço sim, vejo. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui na RIT. Eu que agradeço. Bom dia a você e aos espectadores da RIT. Já vou para a minha primeira pergunta. Depois que os Estados Unidos afirmaram querer ver a Rússia enfraquecida e anunciaram mais ajuda militar a Kiev, a Rússia passou a falar sobre esse risco de uma terceira guerra mundial. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Existe o risco de fato ou seria apenas uma estratégia? Bem, Daniela, todas as vezes que a gente fala em um risco de terceira guerra mundial, isso vem muito do discurso, da fala, né? Como que você começa uma guerra? Por meio de uma efetivação de provocação. O que é isso, resumidamente? Seria eu iniciar um ataque, né? Eu começar a mandar mísseis, armas para um outro território. Por enquanto, esse risco de terceira guerra mundial ele está muito no discurso, está muito nas palavras. Então, por exemplo, qual é o grande risco hoje de começar uma terceira guerra mundial? Muita gente se esquece que há uma faixa de fronteira entre Estados Unidos e Rússia, que é a região do Alasca. Estados Unidos e Rússia hoje se distanciam a 80 quilômetros. Então, são dois países muito próximos. Se houver realmente uma terceira guerra, não vai começar no lado mais ao oeste, mas sim ao leste, bem próximo da região do Alasca, do estado americano do Alasca, que é muito perto da Rússia. Então, lá sim poderia começar uma terceira guerra mundial e guerra nuclear. Porque se eu tenho duas potências nucleares brigando, em algum momento eu vou ter o uso sim de armas nucleares. Mas até agora, o que se desenha é muito discurso, é muita fala, é um tentando ameaçar o outro e ver o que eu vou ganhar de barganha em cima. Mas neste momento, no estado atual da guerra, não se vislumbra uma terceira guerra mundial, mas sim esse processo mais discursivo, um ameaçando o outro para ver até onde um vai ceder. E por que isso? Porque hoje você tem um apoio muito grande da OTAN com armamento e inteligência para a Ucrânia, que hoje esses dois fatores fazem muita falta para a Rússia no conflito. Que isso fique apenas no discurso e nas ameaças, né? O secretário-geral da ONU, como a gente viu, o Antônio Guterres, está em Moscou para uma reunião com o presidente Vladimir Putin e também vai conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, separadamente, é claro, para discutir passos urgentes, né, a serem tomados sobre a paz na Ucrânia. Ricardo, explica para a gente qual que é a expectativa para essa conversa e por que ela está acontecendo só agora, 2 meses depois. Bom, Daniela, infelizmente a expectativa é mínima, a expectativa é a menor possível. Qual que é o grande objetivo dessa reunião? É fazer uma foto. Igual nós vimos aqui antes dessa minha entrada ao vivo, foi feita uma imagem na mesa, né, com conversas, com diálogo. Esse é o objetivo máximo dessa reunião. É uma reunião para fazer... E o Antônio Guterres, que vem muito cobrado na mente lá na ONU, e externamente entre os países membros, ele tem que falar que fez algo pelo conflito. Na verdade, hoje, a ONU está com um problema de credibilidade muito sério, né? Ou a ONU ela se fortalece urgentemente, fortalece o multilateralismo que é necessário,
o mundo hoje só sobrevive com o multilateralismo, ou então a Organização das Nações Unidas vai ficar irrelevante juntamente com o Antônio Guterres, que é um político profissional, tem décadas de serviço a Portugal, e ele hoje demonstra zero respeito ao multilateralismo. O que está acontecendo hoje no sistema ONU? Que pouca gente diz, infelizmente. Os próprios funcionários estão questionando a razão de existir na ONU. Basta ver agora, nesse período de pandemia, o que aconteceu com os conflitos no mundo. Você teve um conflito na Síria, com participação mínima na ONU. Você teve o conflito, na verdade, a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, que a ONU simplesmente sumiu, não moveu uma palha para poder mudar a situação naquela região. A ONU fez muito pouco agora na saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, deixou o país à sua própria sorte. Isso é muito grave para uma região que vive em conflito há décadas. Então, a ONU vem sendo questionada qual é o seu papel na segurança global, né? Os países hoje, eles se organizam e tentam fazer mais do que a própria ONU. Então, a expectativa para essa reunião, infelizmente, é mínima. A ONU precisa repensar muito o seu papel como agente de segurança global. E, por fim, é possível enxergar um fim para isso tudo? É a pergunta que todo mundo quer saber. Olha, Daniela, boa pergunta. Todo conflito consegue ter seu fim. Né? Até os conflitos mais longos, eles conseguem chegar a um fim. De que forma? Seções. Né? Se eu sou uma parte mais fraca, eu tendo a ceder mais. E se eu sou a parte mais forte, eu também cedo em algumas coisas, né? O que está acontecendo hoje? A Rússia vem recuando muito nesse conflito. Inicialmente ela queria dominar o país inteiro, derrubar o presidente da Ucrânia, e hoje isso não é mais possível. Por quê? A Ucrânia vem recebendo financiamento para se armar, né, financiamento da OTAN e do Ocidente, e recebe informação de inteligência ocidental. Isso para esse conflito é muito importante. Por quê? Eu digo lá para a Ucrânia aonde estão os soldados russos, quais são as armas que eles vão usar, aonde eles pretendem atacar, e eu consigo fazer um contra-ataque. Já a Rússia, por outro lado, vem se enfraquecendo financeiramente de uma forma muito rápida. Tanto que a elite russa, as pessoas mais ricas da Rússia, estão deixando o país. Estão indo para outros lugares para tentar sobreviver financeiramente. Só que a Rússia não se dará por vencida. Porque a Rússia tem um aparelho de censura muito grande. Tanto que até hoje é dito na Rússia que eles não estão em guerra, que eles estão em uma operação militar de paz, né? E a vantagem da Rússia é que ela ainda não tem um boicote total de combustíveis. Então isso garante à Rússia um poder de negociação com o próprio Ocidente. Então como que essa guerra vai parar? Com cessões dos dois lados e principalmente que a Ucrânia deixe de entrar de fato na OTAN, que a OTAN abra mão desse conflito. Por quê? Se a OTAN abre mão desse conflito, quem abre mão desse conflito indiretamente são os Estados Unidos. Então o objetivo da Rússia é que os Estados Unidos não entrem nesse conflito, porque se entrar aí sim nós vamos ter uma terceira guerra mundial, nós vamos ter um conflito nuclear e isso ninguém quer. Mas eu acredito que se houver uma negociação ampla das duas partes, com os dois lados cedendo alguma coisa, é possível que a gente caminhe sim para um final desse conflito. Que essa conversa de hoje traga aí algum resultado e a gente espera o quanto antes que isso se resolva. Conversamos com Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais sobre o conflito no leste europeu. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Eu que agradeço. Um bom dia a vocês. Até mais. E em Kharkiv, no leste da Ucrânia, os ataques russos levaram muitas pessoas a buscarem abrigos subterrâneos para se proteger. Em um desses abrigos, que fica em um estacionamento, crianças de 8 a 14 anos contaram como viram o início da guerra, o seu cotidiano e os bombardeios e, claro, as suas esperanças de paz. Alina, Alex, Daniel, Kirill e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia há 2 meses, eles dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país. No abrigo subterrâneo frio e úmido, as crianças contaram como viram o início do conflito. Первых взрывов я не слышал,
Eu não ouvi os primeiros bombardeios. Minha mãe me acordou dizendo: meu filho, estamos em guerra. Eu não sabia o que fazer, se íamos sair ou se havia um abrigo antibombas na área. Eu particularmente não queria ir para outro lugar, para outra cidade ou outro país. Eu queria ficar aqui e não ir a nenhum outro lugar. Quando acordei, fiquei com muito medo, tremendo. Na primeira noite, dormimos em cadeiras. Depois, nossos pais trouxeram camas para nós. Então, as crianças dormiram em camas e nossos pais em cadeiras. Папы принесли нам детям кровать, и дети спали на кроватях, а родители на стульях. No abrigo improvisado, as crianças se divertem com livros, jogos de cartas e com a companhia de um cachorro. Alexander, de 14 anos, conta o protocolo que deve seguir quando há um ataque. Se uma sirene toca, você tem que descer imediatamente. Se você ouvir tiros, é melhor descer também. Se, por exemplo, estamos do lado de fora indo para casa e ouvimos tiros, é melhor descer ou ir para casa e ficar no corredor. Esses são os 2 lugares seguros, bem, mais ou menos. A segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, é atacada diariamente pelos russos. As investidas são aleatórias, espaçadas, em todas as horas do dia e da noite, às vezes mortais, e contra bairros residenciais próximos à linha de frente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco atualizamos os números da pandemia. E ainda, Elon Musk confirma a compra do Twitter e preocupa a Casa Branca. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h51 no horário de Brasília. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, confirmou na tarde de ontem a compra do Twitter. Ele investirá 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais na aquisição. A venda, capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional e também na internet, se tornou uma das maiores aquisições da história. Com 16 anos de existência, a rede social virou um fórum de debate público em vários países e agora será uma empresa de capital fechado. Momentos após o anúncio da compra, Musk publicou em sua conta na própria rede social uma mensagem defendendo a liberdade de expressão, dizendo: liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça digital onde temas vitais para o futuro da humanidade são debatidas. Com a nova administração, algumas condutas e regras de moderação devem ser revistas. O bilionário já declarou ser contra qualquer tipo de marcação de conteúdo indevido ou de suspensão de publicações. Musk já se referiu à rede social como um fórum público digital. Por isso, criticou a decisão da plataforma de banir o perfil do ex-presidente norte-americano Donald Trump. A transação foi marcada por diversas polêmicas. No início, os acionistas não foram informados sobre as intenções de Musk, causando um desconforto em ambas as partes. Porém, o clima nas negociações mudou no último final de semana, após o bilionário conseguir um financiamento para viabilizar sua oferta. Antes, ele havia levado 3 nãos em tentativa de obter crédito para a compra. Elon Musk tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares. Além da rede social, o sul-africano-canadiano naturalizado norte-americano é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. No ano passado, foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. Na Casa Branca, a secretária de imprensa Jen Psaki declarou que o presidente Joe Biden está preocupado com o poder das grandes plataformas de redes sociais. Depois que o Twitter confirmou nesta segunda-feira que vendeu a plataforma para o empresário bilionário Elon Musk, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que não comentaria sobre a transação, mas destacou que o presidente americano Joe Biden, usuário do Twitter, está preocupado pelo poder das grandes plataformas de redes sociais.
Não vou comentar sobre uma transação específica. O que posso dizer a você, de uma forma geral, não importa quem possui ou administra o Twitter. O presidente há muito se preocupa com o poder das grandes plataformas de mídia social. Há muito tempo, o presidente argumenta que as plataformas devem ser responsabilizadas pelos danos que causam. Ele tem sido um forte defensor de reformas fundamentais para atingir esse objetivo. Musk prometeu transformar a rede social na plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo, sem detalhar as mudanças que pensa colocar em prática. Com a compra, surgiu a dúvida sobre a possibilidade do ex-presidente Donald Trump voltar à rede social, da qual foi banido após os incidentes no Capitólio em 2021, quando seus apoiadores invadiram o parlamento americano para impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais. E agora a gente fala sobre o coronavírus. A média de mortes por Covid está em tendência de queda há 2 meses. O Ministério da Saúde informou que a média apresentou queda de 30% em relação a 2 semanas. O país confirmou mais 76 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.672. Também foram registrados 6.456 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.355.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 99 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 31% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 13.547 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 37% em relação a 2 semanas. Vamos falar de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 426.987.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,6% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço, a terceira dose, chega a 40,49% dos brasileiros. A Organização Pan-Americana da Saúde afirmou nesta semana que mais de 2/3 das pessoas na América Latina e no Caribe já receberam 2 doses da vacina contra a Covid. E considerada a maior feira mundial de tecnologia, entretenimento e mídia, a NAB Show acontece até o dia 27 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos. A conferência ficou ausente do calendário por 2 anos, por causa, é claro, da pandemia de Covid-19. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, está participando do evento. Estamos aqui hoje em Las Vegas. Iniciou-se mais uma edição da NAB, que é a maior feira de conteúdo e produção para o setor de radiodifusão. E principalmente hoje, com o advento da internet, avatares e tanta conectividade, a pergunta está lançada é: qual será o futuro da televisão? Esses e outros encaminhamentos nós veremos aqui na NAB e juntos poderemos ter uma ideia de como o futuro está à nossa porta e aquilo que nos reserva. A NAB Show é uma feira anual dirigida a profissionais e estudantes da radiodifusão, do entretenimento, do jornalismo e da produção e distribuição de conteúdo. Além da exibição de fabricantes de tecnologia e serviços para o setor, a mostra inclui sessões educativas, seminários e palestras de líderes da indústria. Em 2022, segundo a National Association of Broadcasters, NAB, mais de 900 expositores estão estreando na feira. O evento vai durar 5 dias e vai até 27 de abril, no Centro de Convenções de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com o Pavilhão Brasil, que tem mais de 110 metros quadrados, o país está presente no evento, representado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Algumas das principais marcas e empresas do mundo, bem como expositores iniciantes e startups de inovação, estão mostrando ao público pela primeira vez novas tecnologias por meio de exposições interativas e demonstrações ao vivo. Uma das questões a sendo levantadas aqui é essa interconectividade que se propõe maior entre o público receptor e aquele que faz a transmissão. Seria, por exemplo, o uso de avatares, já estão presentes aí nos games, em que poderia ter, por exemplo, eventos em que você, à distância, estaria participando
presencialmente como eles. Quais são as consequências disso? Ainda está muito claro, está muito incerto, na verdade, de quais serão as consequências e verdadeiramente os proveitos da adoção em massa dessa tecnologia. Os temas inspiração, inovação e implementação lideram as discussões na NAB Show 2022, em atividades práticas que valorizam a troca de experiências e estimulam a criação de uma rede de contatos entre os participantes. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Vilenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. Até lá!